Um povo que difunde luz. Satanás incitara sacerdotes e prelados a enterrarem a palavra da verdade sob a escória do erro, heresias e superstições, mas de modo maravilhosamente foi ela conservada incontaminada através de todos os séculos de trevas. Não trazia o cunho do homem, mas a impressão divina. Os homens têm-se demonstrado incansáveis nos seus esforços para obscurecer o sentido claro e simples das Escrituras e fazê-las contradizerem o seu próprio testemunho. Porém, semelhante à arca sobre as profundas águas encapeladas, a palavra de Deus leva de vencida as borrascas que ameaçam de destruição. Assim como a mina tem ricos veios de ouro e prata ocultos por sob a superfície, de maneira que todos os que desejem descobrir os preciosos depósitos devem cavar. Assim as Sagradas Escrituras têm tesouros de verdades que são revelados unicamente ao ardoroso, humilde e devoto pesquisador. Deus destinará a Bíblia a ser um compêndio para toda a humanidade. Na infância, juventude e idade madura, devem ser estudada através de todos os tempos. Dê sua palavra aos homens como revelação de si mesmo. Cada nova verdade que se divisa é uma nova revelação do caráter do seu autor. O estudo das Escrituras é o meio divinamente ordenado para levar o homem à mais íntima comunhão com o seu Criador e dar-lhe mais claro conhecimento da sua vontade. É o meio de comunicação entre Deus e o homem. Conquanto os valdenses considerassem o temor do Senhor como o princípio da sabedoria, não eram cegos no tocante à importância do contacto com o mundo do conhecimento dos homens e da vida ativa, para expandir o espírito e avivar as percepções das suas escolas nas montanhas. Alguns dos jovens foram enviados a instituições de ensino nas cidades da França ou da Itália, onde havia campo mais vasto para o estudo, pensamento e observação do que nos Alpes nativos. Os jovens assim enviados estavam expostos à tentação, testemunhavam o vício, defrontavam-se com os astuciosos agentes de Satanás, que lhes queriam impor as mais subtis heresias e as mais perigosas enganos. Mas a sua educação desde a meninice fora de molde a prepará-los para tudo isto. Nas escolas aonde iam não deveriam fazer confidentes a quem quer que fosse. As suas vestes eram preparadas de maneira a ocultar o seu máximo tesouro, os preciosos manuscritos das Escrituras, fruto de meses e anos de labuta. Levavam-nos consigo, e sempre que o podiam fazer sem despertar suspeitas, cautelosamente punham uma pressão ao alcance daqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. Desde os joelhos da mãe, a juventude valdense havia sido educada com este propósito em vista. Compreendiam o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam-se com versos à verdadeira fé nestas instituições de ensino e frequentemente se encontravam os seus princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam, pelas mais minuciosos inquéritos, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O Espírito de Jesus
é espírito missionário. Arautos de uma era melhor. Pois levou muitos à Sagrada Escritura, a John Wycliffe, a fim de saberem por si mesmos a verdade, resultando que de todos os outros era o menos desejado de Roma. A mente dos homens foi dirigida para a fonte da verdade, que Roma tinha por objetivo ocultar. João Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades, porém não tanto procurando entrar em discussão com eles, como despertando o espírito do povo para os ensinos da Bíblia e do seu autor. Declarava ele que o poder do perdão ou excomunhão não possuía o Papa, em maior grau do que os sacerdotes comuns, e que ninguém pode ser verdadeiramente excomungado se primeiramente não tiver trazido para si a condenação de Deus. De nenhuma outra maneira mais eficaz poderia ele ter empreendido a demolição da gigantesca estrutura de domínio espiritual e temporal que o Papa erigira e em que a alma e o corpo de milhões de pessoas se achavam retidos em cativeiros. De novo foi Wycliffe chamado para defender os direitos da coroa inglesa contra as usurpações de Roma, e sendo designado embaixador real, passou 2 anos na Holanda em conferência com os emissários do Papa. Ali entrou em contacto com eclesiásticos da França, Itália e Espanha, e teve a oportunidade de devassar os bastidores e informar-se de muitos fatos que lhe teriam permanecido ocultos na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que o orientaria nos seus trabalhos posteriores. Naqueles representantes da corte papal lia ele o verdadeiro caráter e objetivo da hierarquia. Voltou para a Inglaterra a fim de repetir mais abertamente e com maior zelo os seus ensinos anteriores, declarando que a cobiça, o orgulho e o engano eram os deuses de Roma. Num dos seus folhetos disse ele, falando do Papa e dos seus coletores: retiram do nosso país os meios de subsistência dos pobres e muitos milhares de marcos anualmente do dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais, o que é amaldiçoada heresia de Simónia, e fazem com que toda a cristandade consista nesta heresia e a mantenha. E na verdade, ainda que o nosso reino tivesse uma gigantesca montanha de ouro, e nunca homem algum dali tirasse, a não ser somente o coletor deste orgulhoso e mundano sacerdote, com o tempo ela se esgotaria, pois sempre ele tira dinheiro do nosso país e nada devolve, a não ser a maldição de Deus pela sua simonia. Logo depois da sua volta à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei a nomeação para a reitoria de Lutero. Isto correspondia a uma prova de que o monarca pelo menos não se desagradara da sua maneira franca no falar. A influência de João Wycliffe foi sentida no moldar a ação da corte, bem como a crença da nação. Os trovões papais logo se desencadearam contra ele. 3 bulas foram expedidas para a Inglaterra, para a Universidade, para o rei e para os prelados, ordenando todas as medidas imediatas e decisivas para fazer silenciar o encenador de heresias. Antes da chegada das bulas, porém, os bispos, no seu zelo, intimaram Wycliffe a comparecer perante eles para julgamento. Entretanto, 2 dos mais poderosos príncipes do reino acompanharam-no ao tribunal, e o povo, rodeando o edifício e invadindo, intimou de tal maneira os juízes que o processo foi temporariamente suspenso, sendo-lhe permitido ir sem paz. Um pouco mais tarde faleceu Eduardo III, a quem, na sua idade avançada, os prelados estavam procurando influenciar contra o reformador.
e o anterior protetor de Wycliffe tornou-se regente do reino. Mas a chegada das bulas papais trazia para toda a Inglaterra a ordem peremptória de prisão e encarceramento do herege. Estas medidas indicavam de maneira direta a fogueira. Parecia certo que Wycliffe logo deveria cair vítima da vingança de Roma. Mas aquele que declarou outrora a alguém: "Não temas, eu sou teu escudo", de novo estendeu a mão para proteger o seu servo. A morte veio não para o reformador, mas para o pontífice que lhe decretara a destruição. Gregório XI morreu e dispersaram-se os eclesiásticos que se haviam reunido para o processo de Wycliffe. A providência de Deus encaminhou ainda mais os acontecimentos para dar oportunidade ao desenvolvimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de dois papas rivais, dois poderes em conflito, dizendo-se cada um infalível, e exigiam agora obediência. Cada qual apelava para os fiéis a fim de o ajudarem a fazer guerra contra o outro, encarecendo as suas exigências com terríveis anátemas contra os adversários e promessas de recompensas no céu aos que apoiavam esta ocorrência. Enfraqueceu grandemente o poderio do papado. As fações rivais fizeram tudo o que podiam para atacarem uma a outra. E durante algum tempo Wycliffe teve repouso. Anátemas e recriminações voavam de um para o outro papa e derramava-se torrentes de sangue para sustentar as suas pretensões em conflito. Crimes e escândalos inundavam a igreja durante este tempo. O reformador, no silencioso retiro da sua paróquia de Lutero Hugo, estava trabalhando diligentemente para dos papas contentores dirigir os homens a Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a contenda e corrupção que produziu, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver o que o papado realmente era. Num folheto que publicou sobre o cisma dos papas, Wycliffe apelou para o povo, a fim de que considerasse se esses dois sacerdotes estavam a falar a verdade, quando se condenavam um ao outro como o anticristo. Deus, disse ele, não mais quis consentir que o demónio reinasse em um único sacerdote, mas fez divisão entre dois, de modo que os homens em nome de Cristo possam mais facilmente vencê-los a ambos. Wycliffe, a exemplo do seu mestre, pregou o Evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz nos lares humildes da sua própria paróquia de Lutero, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isto, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e nada desejavam tanto como propagá-la. Estes homens iam por toda a parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres e desvendando-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como professor de teologia em Oxford, pregou a palavra de Deus nos salões da universidade. Tão fielmente apresentava ele a verdade aos estudantes sob a sua instrução, que recebeu o título de doutor do Evangelho. Mas a maior obra da vida de João deveria ser a tradução das Escrituras para a língua inglesa, num livro sobre a verdade e sentido das Escrituras, e exprimiu a intenção de traduzir a Bíblia de maneira que todos na Inglaterra pudessem ler na língua materna as maravilhosas obras de Deus. Subitamente, porém, interromperam-se as suas atividades. Embora não tivesse ainda 60 anos de idade, o trabalho incessante, o estudo e os assaltos dos inimigos haviam posto à prova as suas forças.
tornando-o prematuramente velho. Foi atacada de perigosa enfermidade. A notícia disto, subitamente peço desculpa. O trabalho insensato foi atacado por perigoso. A notícia disto proporcionou grande alegria aos frades. Pensava então que se arrependeria amargamente do mal que tinha feito à igreja e precipitar-se para o seu quarto, para lhe ouvir a confissão. Os representantes das 4 ordens religiosas, com 4 oficiais civis, reuniram-se em redor do suposto moribundo. Tendes a morte nos vossos lábios, diziam. Comovei-vos com as vossas faltas e retratai na nossa presença tudo o que disseste para ofensa nossa. O reformador ouviu, em silêncio. Mandou então que o seu assistente o levantasse no leito e, olhando fixamente para eles, enquanto permaneciam esperando a retratação naquela voz firme e forte que tantas vezes os havia feito tremer, disse: Não hei de morrer, mas viver, e novamente denunciar as más ações dos frades. Espantados e confundidos, saíram os monges apressadamente do quarto. Cumpriu-se a palavras de João. Viveu a fim de colocar nas mãos dos seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, isto é, dar-lhe a Sagrada Escritura, o meio indicado pelo céu para libertar e esclarecer e evangelizar o povo. Muitos e grandes obstáculos havia a vencer na realização desta obra. João achava-se sobrecarregado de enfermidade. Sabia que apenas poucos anos lhe restavam para o trabalho. Via a oposição que teria de enfrentar, mas animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante, sem se intimar de coisa alguma. Quando em pleno vigor da sua capacidade intelectuais, rica em experiência, ele fora preservado e preparado por especial providência de Deus para este trabalho. Este propósito em vista compreendia o trabalho e fielmente o executavam. Ganhavam conversos à verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam os seus próprios princípios a penetrar toda a escola. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. O inquérito de Jesus, o Espírito de Jesus é espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais deles do que simplesmente preservar a verdade na sua pureza, nas suas próprias igrejas, e que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer aos que se achavam em trevas pelo forte poder da palavra de Deus. Procuravam romper o cativeiro que Roma havia imposto. Para o trabalho via a oposição que teria que enfrentar, mas animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante, sem se intimidar de coisa alguma. Quando em pleno vigor das suas capacidades intelectuais, rico em experiência, fora ele preservado e preparado por especial providência de Deus para esse trabalho. O maior que realizou enquanto a cristandade se envolvia em tumultos. O reformador, na sua reitoria de Loteor, alheio à tempestade que esbravejava fora, dedicava-se à tarefa que escolhera. Concluiu-se por fim o trabalho. A primeira tradução inglesa da Sagrada Escritura que se fizera. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O formador não temia agora prisão nem fogueira. Colocaram nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria, dando a Bíblia aos seus compatriotas. Fizeram mais no sentido de quebrar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer o seu país.
do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos da batalha. Sendo ainda desconhecida a arte de imprimir, era unicamente pelo trabalho moroso e fatigante que se poderiam multiplicar os exemplares da Sagrada Escritura. Tão grande era o interesse em se obter o livro que muitos voluntariamente se empenharam na obra de o transcrever, mas era com dificuldade que os copistas podiam atender todos os pedidos. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda, outros compravam apenas parte. Em muitos casos, uniam-se várias famílias para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de João Wycliffe teve acesso imediato aos lares do povo. O apelo à razão despertou os homens da sua submissão passiva aos dogmas papais. João Wycliffe ensinava agora as doutrinas distintivas do protestantismo: salvação pela fé em Cristo e a infiabilidade das Escrituras. Unicamente os pregadores que enviaram dizimaram a Bíblia juntamente com os escritos do Reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras produziu estupefactação às autoridades da Igreja. Tinha agora de enfrentar um fator mais poderoso do que Wycliffe, fator contra o qual as suas armas pouco valeriam. Não havia nesta ocasião na Inglaterra lei alguma proibindo a Bíblia, pois nunca antes fora ela publicada na língua do povo. Semelhantes leis foram depois feitas e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve durante algum tempo a oportunidade para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do Reformador. Perante 3 tribunais foi ele sucessivamente chamado a juízo, mas sem proveito. Primeiramente um sínodo do bispo declarou herético os seus escritos, e ganhando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real sentenciando à prisão todos os que confessassem as doutrinas condenadas. João Wycliffe apelou do sínodo para o Parlamento, destemidamente acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Com poder convincente, descreveu as usurpações e corrupções da sé papal. Os seus inimigos ficaram confusos. Os que eram amigos de João Wycliffe e o apoiavam tinham sido obrigados a ceder, e houvera a confiante expectativa de que o próprio Reformador, com a sua avançada idade, só e sem amigos, se curvaria ante a autoridade combinada da coroa e da tiara. Mas em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O Parlamento, despertado pelos apelos estimuladores de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o Reformador foi novamente posto em liberdade. Pela terceira vez foi ele chamado a julgamento, e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria favor algum para com a heresia. Ali finalmente Roma triunfaria e a obra do Reformador seria detida. Assim pensavam os romanistas. Se realizassem o seu propósito, João Wycliffe seria obrigado a abjurar as suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. João Wycliffe, porém, não se retratou, não usou de dissimulação, destemidamente sustentou os seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores, perdendo de vista a si próprio, a sua posição e o momento, citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou os seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna.
Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Os ouvintes ficaram como que fascinados. Pareciam não ter forças para deixar o local, como setas da aljava do Senhor. As palavras do reformador penetraram-lhe a alma. A acusação de heresia que contra ele haviam formulado, com poder convincente, converteu contra eles mesmos, porque perguntava ele, ousavam espalhar os seus erros, por amor do lucro, para da graça de Deus fazerem mercadoria. Com quem, disse finalmente, julgais estar a contender? Com o ancião à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Assim, dizendo, retirou-se da Assembleia e nenhum dos seus adversários tentou impedir-o. A obra de João Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que durante tanto tempo empenhara logo lhe deveria cair da mão. Mas uma vez mais deveria ela dar testemunho do Evangelho. A verdade devia ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, ao tantas vezes derramar o sangue dos santos. Não ignorava o perigo que o ameaçava. Contudo, teria atendido à chamada se um ataque de paralisia lhe não houvesse tornado impossível efetuar a viagem. Mas se bem que a sua voz não devesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta. Foi o que se decidiu fazer. Da sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, conquanto respeitosa na expressão e cristã no espírito, era incisiva censura à pompa e orgulho da sé papal. Em verdade me regozijo disto, disse, por manifestar e declarar a todo o homem a fé que mantenho, e especialmente ao Bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro de muito boa vontade, confirmará a minha dita fé, o se ela em rania corrigi-la. Em primeiro lugar, que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o Bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na terra, está obrigado mais do que todos os outros homens à lei do Evangelho, pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e honras mundanas, mas em seguir rigorosamente e de perto Cristo em sua vida e maneiras. Jesus, durante o tempo da sua peregrinação da terra, foi homem paupérrimo, desdenhando e lançando de si todo o domínio e honra mundana. Nenhum homem fiel deveria seguir, quer ao próprio Papa, quer a qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Pois São Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram e, portanto, nestes erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal e, neste sentido, exortar e perpetuar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo, especialmente por seus apóstolos. Por conseguinte, sem rei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário, e se eu pudesse agir segundo a minha vontade ou desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o Bispo de Roma. Mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. Finalizando disse, oremos ao nosso Deus, para que Ele
de tal maneira influencia o nosso Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir ao Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes e com eficácia ensinar ao povo e que este de igual maneira fielmente os siga nisso. Assim, João Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles mesmos, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, a quem professavam apresentar. João Wycliffe esperava plenamente que a sua vida seria o preço da sua fidelidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para levar à ruína e parecia certo que quando em poucos meses o levariam à fogueira. Mas a sua coragem não se abolou, porque falais em procurar longe a coroa do martírio, dizia: pregai o Evangelho de Cristo aos altivos, burlados, e o martírio não vos faltará. Quem deveria eu e estaria silencioso? Nunca venha o golpe. Eu o estou aguardando. Mas Deus, na sua previdência, ainda escutou o seu servo, o homem que durante toda a vida permanecera ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo da vida, não deveria cair vítima do mote dos seus adversários. João Wycliffe nunca procurara escudar-se a si mesmo, mas o Senhor lhe fora protetor. E agora, quando os seus inimigos julgavam segura a presa, a mão de Deus removeu para além do seu alcance. Na sua igreja em Luteordo, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo rendeu a sua vida. Deus designara a João Wycliffe a sua obra, pusera-lhe na boca a palavra da verdade, dispensar uma guarda em seu redor, para que essa palavra pudesse ir ao povo. A vida fora-lhe protegida e os seus trabalhos prolongaram-se até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. João Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Ninguém havia que tivesse vivido antes dele, por meio de cuja obra pudesse modelar o seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi ele. Os meninos valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério, aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos em algum campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Este serviço, exigindo logo de começo renúncia e sacrifício, era a introdução apropriada à vida pastoral. Naqueles tempos que punham à prova a alma, os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ministério viam diante de si não a perspectiva de riqueza e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigos, e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus enviara os seus discípulos. Cada jovem tinha usualmente por companhia um homem de idade e experiência, achando-se aquele sob a orientação do companheiro que ficava responsável pelo seu ensino e cuja instrução se esperava que seguisse. Estes cobreiros não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se reuniam para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente o seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão,
e os missionários prosseguiam na sua obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo o seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que ouro ou joia. Levavam secretamente consigo exemplares da Sagrada Escritura, no todo ou em parte. Quando se apresentava a oportunidade, chamava a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se deparava o interesse de ler a palavra de Deus e de bom gosto, grado, deixava alguma porção aos que a desejavam receber. A obra destes missionários começara nas planícies e vales ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em longínquas terras. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas no seu caminho, e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelara rica messe de almas enceleradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e nos corações. Para os valdenses, não eram as Escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam-se que o fim de todas as coisas não estava muito distante. Estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com as suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas aos outros as suas verdades. Salvador. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Quando a luz lhes iluminava o entendimento e lhes alegrava o coração, anelavam derramar os seus raios sobre os que se achavam nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, as multidões de crentes se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma, ensinadas a confiar nas boas obras para se salvarem, e estavam sempre a olhar para si mesmas, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostas à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando contudo alívio. Almas conscienciosas eram de starte enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares de crentes abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos, por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrantes horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas das suas lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências, humilhantes e terrível tortura. Milhares de almas procuravam baladamente obter a paz da consciência, oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus. Muitos continuavam a sofrer
até que a natureza exausta se rendia e sem um resquido de luz ou esperança baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz das promessas de Deus e apontar-lhes a Jesus como única esperança de salvação. Tinham por falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pôde fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Jesus é tão real e a sua união com Ele deve ser tão íntima como a de um membro para com o corpo, ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes ali haviam levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo, sombrio e repelente. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem no seu estado decaído, que deveria ser invocada a mediação de sacerdotes e de santos, aqueles cuja mente fora iluminada pela palavra de Deus. Anelavam guiar a Jesus estas almas como seu compassivo e amante Salvador, que permanece de braços estendidos a convidar todos a irem a Ele com o seu fardo de pecados, os seus cuidados e fadigas. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Ardorosamente desvendando o missionário valdense as preciosas verdades do Evangelho ao espírito inquiridor, citava com precaução as expressões cuidadosamente copiadas das Escrituras. A sua máxima alegria consistia em infundir esperança. A alma conscienciosa, ferida pelo pecado e que não somente podia ver um Deus de vingança esperando para executar justiça com lábios trêmulos e olhos lacrimosos, muitas vezes com os joelhos curvados, expunha a seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim a luz da verdade penetrava em muita alma obscurecida, fazendo recuar a nuvem lúgubre até que o sol da justiça resplandecesse no coração, trazendo a saúde nos seus raios. Dava-se a miúdo o caso de alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida como se quisesse assegurar-se de que ainda que tinha ouvido bem. Em especial, desejava-se de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vão é a mediação de homens ou anjos a favor do pecado. Raiando-lhes vã é a mediação de homens ou anjos a favor, raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo:
Cristo é o meu sacerdote. O seu sangue é o meu sacrifício. O seu altar é o meu confessionário. Confiava-lhe inteiramente os méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Dois heróis da Idade Média. O Evangelho foi implantado na Boêmia já no século IX. A Bíblia achava-se traduzida e o culto público é celebrado na língua do povo, mas à medida que aumentava o poderio do Papa, obscurecia-se a palavra de Deus. Gregório VII, que tomara sobre si o abater o orgulho dos reis, não tinha menos intenções de escravizar o povo. De acordo com isto, expediu uma bula proibindo que o culto público fosse dirigido na língua boêmia. O Papa declarava ser agradável ao Omnipotente que o seu culto fosse celebrado em língua desconhecida e que muitos males e heresias haviam surgido por não se observar esta regra. Assim, Roma decretava que a luz da palavra de Deus se extinguisse e o povo fosse encerrado em trevas. O céu havia provido outros fatores para a preservação da Igreja. Muitos dos valdenses e albigenses, expulsos pela perseguição dos seus lares na França e Itália, foram para a Boêmia. Embora não ousassem ensinar abertamente, trabalhavam zelosamente em segredo. Assim se preservou a verdadeira fé de século para século. Antes dos dias de Hus, houve na Boêmia homens que se levantaram para condenar abertamente a corrupção na Igreja e a dissolução do povo. Os seus trabalhos despertaram um interesse que se estendeu largamente. Suscitaram-se os temores da hierarquia e iniciou-se a perseguição contra os discípulos do Evangelho, compelidos a fazer o seu culto nas florestas e montanhas. Os soldados davam-lhe caça e muitos foram mortos. Depois de algum tempo, decretou-se que todos que se afastassem do culto romano deviam ser queimados. Mas enquanto os cristãos rendiam a vida, olhava à frente para a vitória da sua causa. Um dos que ensinava que a salvação só se encontra pela fé no Salvador crucificado, declarou ao morrer: a fúria dos inimigos da verdade agora prevalece contra nós, mas não será sempre. Levantar-se-á dentre nós, dentre o povo comum, sem espada nem autoridade, e contra ele não poderão prevalecer. O tempo de Lutero ainda estava muito distante, mas já se erguiam alguém cujo testemunho contra Roma valaria as nações. João Hus era de humilde nascimento e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua piedosa mãe, considerando a educação e o temor de Deus como a mais valiosa das posses, procurou assegurar esta herança para o filho. Hus estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão gratuita como estudante pobre. Foi acompanhado na viagem por sua mãe, viúva e pobre. Não possuía dádiva nem riquezas mundanas para conferir ao filho, mas aproximando-se eles da grande cidade, ajoelhou-se ela ao lado do jovem sem pai e recou-lhe a bênção do Pai Celestial. Pouco imaginara aquela mãe como deveria a sua oração ser atendida. Na universidade, logo se distinguiu pela sua incansável aplicação e rápidos progressos. Enquanto a vida irrepreensível e modos afáveis e simpáticos lhe conquistaram a estima geral, era sincero, adepto da Igreja de Roma e fervoroso.
e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que ela professava conferir. Na ocasião de um jubileu foi à confissão, pagou as últimas poucas moedas dos seus minguados recursos e tomou parte nas procissões, a fim de poder participar da absolvição prometida. Depois de completar o curso colegial, entrou para o sacerdócio e, atingindo rapidamente a eminência, foi logo chamado para a corte do rei. Tornou-se também professor e, mais tarde, reitor da universidade em que recebera educação. Em poucos anos, o humilde estudante que se educara por favor, tornou-se o orgulho do seu país e seu nome teve fama em toda a Europa. Foi, porém, em outro campo que Hus começou a obra da reforma. Vários anos após ter recebido a ordenação sacerdotal, foi nomeado pregador da Capela de Belém. O fundador desta capela defendera como assunto de grande importância a pregação das Escrituras na língua do povo. Apesar da oposição de Roma a esta prática, não se interrompeu ela completamente na Boêmia. Havia, porém, grande ignorância das Escrituras e os piores vícios prevaleciam entre o povo. De todas as classes, Hus denunciou largamente estes males, apelando para a palavra de Deus, a fim de encarar os princípios da verdade e pureza que ele pregava. Um cidadão de Praga, Jerónimo, que depois se tornou intimamente ligado a Hus, trouxera consigo, ao voltar da Inglaterra, os escritos de João Wycliffe. A rainha de Inglaterra, que se convertera aos ensinos de João Wycliffe, era uma princesa boêmia e, por sua influência, as obras do reformador foram também amplamente divulgadas no seu país natal.